Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Paixão Analítico mais uma vez. Hoje é um encontro diferente, porque é um encontro de interface com o coletivo Infamiliares. É um vídeo, né, gravado aqui com o querido Marcelo Quequia, sobre a possibilidade de uma psicanálise anarquista, né? É possível a psicanálise ser anarquista? Então, o coletivo Infamiliares aqui, que é um espaço que foi criado no Facebook originalmente, é um coletivo de analistas que, por solidariedade, se uniram como uma forma de pensar, né, e de até protestar contra uma espécie de disciplinarização academicista da produção de conhecimento psicanalítico, ou seja, o quanto uma espécie de maestria universitária acabou dominando muito das publicações, da forma como a gente escreve, como a gente pensa, né, a psicanálise, perdão, e do quanto é muito comum artigos censurados, vetados, que você tem que praticamente reescrever o artigo todo para ser publicado, na melhor das hipóteses, né? Então, tem uma espécie de meritocracia que estabelece, que ordena, com base no poder, num certo tipo de poder, aquilo que vai ser dito. Então, o coletivo Infamiliares foi criado com base num questionamento dessa estrutura de poder que pouca gente questiona de alguma maneira, né? Porque muitas pessoas estão atravessadas por isso, também participam disso, sem que elas queiram necessariamente, né? Então, tem uma coisa meio de uma microfísica invisível aí de um poder que nos atravessa, e esse foi o start para o convite que a gente fez aí ao Marcelo Quequia, que eu conheci na Associação Psicanalítica de Porto Alegre há alguns anos, onde o Marcelo foi levar um livro que ele tinha lançado na época, uma coletânea, que é O Combate à Vontade de Potência. Na época, a gente já começou a conversar, enfim, mas por contingências da vida, a gente acabou perdendo um pouco o contato e, recentemente, eu entrando em contato aí com os textos do Otto Gross, que o Marcelo Quequia é curador, né, e de outras produções dele, em cima da psicanálise do Otto Gross, de uma leitura do poder, né, na psicanálise, as origens psíquicas da autoridade, do autoritarismo, é um outro livro que, inclusive, eu ganhei do Marcelo, estou muito contente, estou lendo também, ainda não terminei de ler, é que foram surgindo questões para o nosso encontro de hoje. Vai ser um bate-papo bem leve, né? Não é nada assim, aquele formalismo tipo defesa de tese, mas então, fazendo essa breve introdução, queria agradecer a você, Marcelo, pela presença, por ter aceitado o convite e dizer que fico lisonjeado, tendo em vista que você já é uma referência de anarquismo psicanalítico, se é que eu posso dizer isso de uma maneira, uma provocação aqui no Brasil, né? Uhum, uhum. Obrigado, Daniel. Agradeço também o convite, fico lisonjeado com o convite, poder participar desse espaço bem bacana, né? O que tem sido produzido no espaço em termos de questionamentos, de críticas, de reflexões, de possibilidades também, né? De novas formas de laço, e poder nomear, a gente poder nomear, né? Esse mal-estar que a gente vive dentro das próprias instituições psicanalíticas, na formação do psicanalista. Então, acho bem bacana ter esse espaço bem aberto para a gente poder trocar ideias. Agradeço aí o convite. Legal, Marcelo, eu fico, bom, te agradeço novamente e realmente teve um despertar, inclusive eu me lembrei agora, que a partir dos vídeos do canal Paixão Analítico e das coisas que o Infamiliares trabalha, né, produz em termos de postagens e vídeos, um grupo de pessoas me procurou, né, agora que eu lembrei qual foi o start disso, me procurou para que eu fosse o mais um de um cartel sobre Otto Gross, né? E aí eu falei, mas por que vocês me atribuíram, né, esse lugar, né? Por que estudar Otto Gross comigo, sendo que eu nunca li
nada do Otto Gross, né? Eles É, falaram, não, porque pelas coisas que você diz, né, da liberdade, da transferência nômade, do questionamento do status quo, a gente achou que você tem muito a ver com o Otto Gross. E aí eu me senti, né, super bem representado, fui ler, aí que eu resgatei essa relação com o Marcelo Quequia, né? E aí eu fui lendo os livros dele, né, que ele foi o curador ou que ele mesmo escreveu, e aí, né, foi o disparate para esse encontro. Então, eu realmente lido com essa questão do poder desde pequeno. Meu avô era analista da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Meu avô era didata da sociedade e ele me interpretava nas mesas de domingo. Ele fazia interpretações kleinianas do meu comportamento. Minha mãe dizia que eu era esquizoide quando eu tinha algum comportamento que ela não gostava. Ela também fez uma formação lá na sociedade. Então, desde pequeno, eu fui escutando coisas de psicanálise selvagem de pessoas que eram muito próximas a mim ali, que eu não tinha nem como contestar, eu era uma criança, né? E eu já gravei vídeos, inclusive, sobre as minhas experiências de análise. Eu já fui muito prejudicado pela psicanálise, mas, ao mesmo tempo, já fui muito ajudado. E a forma como eu fui prejudicado era justamente por conta de burocracia, de rigidez, de leitura, a meu ver, engessada dos autores, dogmática. Então, hoje eu estou num exercício de emancipação pessoal da psicanálise, né, para que eu possa desenvolver um discurso próprio, e aí que eu encontrei na inspiração do Marcelo, que ele também, pelo que eu acompanho, tem essa intenção, né, Marcelo, de que cada um se autorize de si mesmo, tenha a sua própria discursividade, né, que é justamente o que tem de melhor na psicanálise, né, que é a nossa emancipação do grande outro, de alguma forma, né. exatamente, exatamente. Mas é um desafio, né, Daniel, como a gente proporcionar mais isso na formação do psicanalista, Uhum. sendo que a própria formação está muito atravessada, como você falou agora há pouco, por uma estrutura de poder que permeia toda a sociedade há milênios. Uhum. Então, fazer essa espécie de desalienação dessa estrutura de poder acaba exigindo mesmo algumas reflexões fora da caixa aí, né? Fora do comum na formação psicanalítica. Daí a importância da gente pensar mesmo de que modo o anarquismo pode contribuir Exato. para a psicanálise e para a formação do psicanalista, né? Uhum. Exatamente, que eu, enfim, nunca fui muito fã daquela história de ditadura do proletariado, né? Por quê? Porque é uma ditadura, né? E a gente sabe que, às vezes, o bem, ele serve como uma fachada, né? Para subsidiar o mal, digamos assim, né? Ah, mas essa ditadura do proletariado seria necessária para se chegar finalmente ao comunismo, né? Enfim, justamente aí tem uma divergência do Bakunin com o Marx, né? Onde o Bakunin, pelo que eu entendo, ele rejeitaria essa ditadura do proletariado, porque seria paradoxal uma libertação final necessitar de um poder ou de uma, vamos dizer assim, de um Estado, né, hierárquico, né? Então, acho que aí já tem um germe interessante da conversa, né, Marcelo? Exatamente. E é um ponto que o Otto Gross levanta bastante também, né? Ele chega a dizer que as evoluções fracassaram ao longo da história justamente porque acabaram reproduzindo a estrutura do poder. Então você provoca uma revolução, É, mudam-se os agentes do poder, mas a estrutura permanece a mesma. exato, exatamente. Então, daí a importância do anarquismo, né, de pensar nesse contraponto, né, a Marx, aos marxistas, como que seria uma sociedade organizada. É importante dizer isso também, né, porque o anarquismo traz muita ideia para quem não conhece muito, né,
de um certo caos, de uma desorganização. Não, o anarquismo é uma organização social, mas sem um Estado, sem uma centralização do poder. Enfim, aí tem um campo enorme dentro do anarquismo, de discussão, que eu também estou me inteirando. Assim, me sinto muito iniciante nesses estudos. Uhum. Fui levado para esse campo a partir do autogross, da descoberta do autogross, e que, curiosamente, né, Dani, ou sintomaticamente, eu descobri por fora da psicanálise, não foi na formação analítica. Ah, interessante, eu não sabia disso. Como é que foi Foi isso? lendo Kafka. Além Eu do estava lendo Kafka, sabendo ainda atrás mais a história do Kafka. Gosto muito, né, da literatura do Kafka. E aí, num livro do Michel Levy, que analisa um pouco da vida, da obra do Kafka, descobri que ele faria uma revista junto com o Autogross, que teria o nome Combate à Vontade e Potência. Eu falei, opa, que é isso, né? Que título interessante. Eu preciso ir atrás desse autogross, quem é? Uhum. E aí, quando eu descobri quem foi o autogross, eu fiquei ao mesmo tempo maravilhado, perplexo e indignado. Foi como assim? Como que essa figura não aparece dentro da formação psicanalítica, né? Quer dizer, fazendo uma piadinha, é como assim, o Otto Gross ele foi forcluído da psicanálise, você encontrou ele fora dela e está agora trazendo ele novamente para o movimento psicanalítico para isso ser elaborado no sentido de ajudar, de fazer com que a psicanálise prospere, né? Eu entendi, muito bonito isso, né? Fantástico. E de resgatar as ideias com as contradições do autogross, Lógico. né? Uhum. Também não se trata de idealizar ou canonizar, né, que cairia na contradição, Uhum. mas acho que ele traz muitas reflexões importantíssimas ainda no presente. A produção dele é lá dos primórdios da psicanálise, né? Sim, De sim. 1908 a 1920. E pelo que eu acompanhei, ele era bem ousado, né? Porque ele atendia as pessoas em bares e cafés, ele juntava Adler com Freud, né? Quer dizer, Nietzsche. e Nietzsche, exatamente, que eram coisas assim, ele estava no limite da excomunhão mesmo, né? Porque o Freud ele era muito centralizador, pelo que você mesmo colocou, mas pelo que eu já li, né, em outros lugares. Tudo que não era Freud no começo não era considerado psicanálise. Tinha até o comitê secreto que julgava e Exato. avaliava aquilo que podia ser publicado ou não, uma espécie de polícia da psicanálise, né? E um index, né, da psicanálise, algo assim. E justamente o Otto Gross ele estava à frente do seu tempo, ele queria ajudar as pessoas, ele queria ir até o inferno, né? E outras Sim. pessoas por muito menos saíram da psicanálise também. Ele até com a questão da cocaína, enfim, né? Ele acabou sendo excluído, né? Esse foi o que você colocou por conta do Jung, parece que tinha tido uma espécie de complô, né, de dar um falso diagnóstico para ele, para justificar uma internação, né, com o pai dele, né, do Otto Gross, né, uma coisa assim, né. Sim. Sim. Na história do Otto Gross, só a história de vida dele dá um livro à parte, é uma história incrível, assim, e difícil, né? É trágica também. A vida dele foi muito interessante, mas o final da vida, né? Até pela exclusão que ele sofreu, pela segregação, a história foi muito triste. O final, bom, ele morre sozinho, de fome, de frio, caído na neve, numa esquina de Berlim, né? Então, história bonita e trágica. E a psicanálise
de certo modo, bastante responsável também por essa, pelo menos por parte dessa tragédia que ele viveu. É que poderia me estender contando bastante dessa história, né? Ela acho que bem importante, inclusive para a gente pensar como desde o princípio a instituição psicanalítica ela já foi organizada a partir dessa estrutura patriarcal de poder. Tem ainda detalhes dessa história que são enigmáticas, né? Ainda tem algumas lacunas. Por exemplo, porque parte dessa exclusão do Otto Gross ocorreu porque ele e o Jung eram os maiores candidatos a assumir a presidência da IPA. Seriam o primeiro presidente da IPA, né? Um dos dois. Só que Jung, que acabou analisando o Otto Gross. E fez isso a contragosto do Freud, que o próprio Freud iria analisá-lo. A análise parece que progride bem, só que o Jung tem vários sinais disso, pelas cartas, né, que a gente tem hoje. O Jung tentou manter o Otto Gross internado por mais tempo. O Otto Gross estava internado para se desintoxicar de cocaína. E percebendo que o Otto Gross já estava bem, já estava querendo sair da internação, o Jung alterou o diagnóstico e deu um diagnóstico de demência precoce. E que era um instrumento muito importante para o pai do Otto Gross ter controle sobre a vida do filho. E com isso, o Jung tirou o Otto Gross da disputa a esse cargo a presidente da IPA. Bom, teve eleição da IPA, o Jung foi eleito, teve um conflito enorme, né, com Adler, com os vienenses, por conta disso. Mas aí que entra um detalhe ainda mal contado, eu fui atrás de mais informações, não encontrei, mas que o Ferenc haveria proposto na fundação da IPA uma instância de psicanalistas que avaliariam os textos publicados e censurariam aqueles que não estariam conforme as regras ou a teoria freudiana. O Ferenc, que justo é um cara infame também, né? Que teve vários problemas de aceitação também, por pouco que não saiu do movimento psicanalítico, né? Sim, mas no caso do Ferenc, ele no começo, ele estava muito de acordo, muito integrado essa forma de funcionamento, mas à medida que ele foi avançando na sua própria clínica, na sua própria construção, ele foi marcando uma posição diferente da do Freud. E aí, nesse processo que ele também foi sendo colocado na geladeira, né? Foi meio que sendo cancelado, né? Assim, sorrateiramente, né? Porque Sim, tem as mas isso excomunhões, né? E tem as excomunhões e tem os cancelamentos, que a pessoa ela tá dentro, mas ela, o poder de palavra dela é meio que censurado, assim, né? exatamente, exatamente. Mas eu não achei esse documento ainda dessa proposta do Ferenczi e que causou uma espécie de comoção geral. A gente tem alguns sinais disso nas atas da Sociedade Psicanalítica de Viena. E aí, numa espécie de formação de compromisso ali, o Freud, ok, não montamos essa comissão e Adler, então, iria ser o presidente da sociedade em Viena e iria coordenar o anuário de psicanálise, né? A primeira revista, o primeiro jornal psicanalítico. Mas, enfim, só para destacar como, desde dos primórdios e do princípio da formação da primeira instituição psicanalítica, essa estrutura de patriarcal do poder estava dada. Sim, e é interessante você falar isso, porque em seguida eu vou gravar um vídeo também com o Gustavo Jim Gomes, que é o autor desse livro, Budapeste, Viena e Wiesbaden,
o percurso do pensamento clínico teórico de Sándor Ferenczi, que justamente ficou 50 anos no ostracismo da psicanálise depois que ele morreu. O Freud também tinha uma relação ambivalente com ele, porque ele também tinha sido paciente do Freud, né? E era um cara que a vida toda não saiu do movimento psicanalítico porque ele precisava estar em comunhão emocional com o Freud. O Gustavo usa esse termo, achei muito engraçado. Ele queria estar em comunhão emocional, né? Então era muito importante ser aprovado pelo Freud, né? E a gente sabe que o Reich, o Adler, e outras figuras que saíram da psicanálise, com exceção do Jung, não prosperaram muito em termos de escola, né? Acho que o Jung foi o único que meio que conseguiu sobreviver ao longo das décadas do século XX, né? Talvez o Reich um pouco mais também, né? O Adler um pouco também, mas não no Brasil. Ah, não no Brasil. Tá. Uhum. O Adler também é outro caso curioso, assim, tem textos interessantes, não tem uma publicação em português que eu tenha encontrado, pelo menos. Sim. Mas na própria Áustria, ele está na base da... Bom, ele fundou o que seria a psicologia individual, que deu origem... Puxa, eu vou precisar ver isso, Daniel, depois posso colocar. Mas ele está na base de uma outra corrente que aí ficou mais dentro da psicologia, ficou meio de fora da psicanálise, embora tenha conceitos psicanalíticos ainda, mas tem um desdobramento maior, mas que é pouco conhecido aqui no Brasil. Não Eu sabe? mesmo conheço muito pouco. Eu também. Ficou. Pode ser que ele tenha tido alguma penetração em países europeus, enfim, mas acredito que tenha sido durante um certo período, né? Eu acho que hoje, eu não sei o quanto hoje haveriam adlerianos, Ah, já ao passo que junguianos existem verdade. e reichianos, de alguma maneira, ainda existem Sim, também, né? De certa forma, né? Isso que eu quis dizer. sim, sim, sim. Agora, voltando um pouco à questão do anarquismo, né? Porque o anarquismo seria um regime, mas ao mesmo tempo um antirregime político, né? Ele está, de alguma maneira, numa condição paradoxal. E o que eu pude acompanhar, assim, num estudo breve que eu fiz, né? Assim, é que existem várias correntes mesmo no anarquismo, a ponto, por exemplo, do Gandhi ser considerado um anarcopacifista. Ele estaria dentro de um tipo de anarquismo, só que um anarquismo não violento. E até onde eu acompanhei, o Bakunin ele ainda pregava uma revolução violenta, o que aí então me afasta dele, porque eu também sou contra qualquer forma de violência. E o Piotr Kropotkin, que eu estou lendo também, eu comprei aquele livro dele, Palavras de um Revoltado. Ele era um príncipe, Uhum, ele era um príncipe russo, ele abdicou da herança dele, né, em prol do uhum, anarquismo. E aí a diferença do Kropotkin, até onde eu vi, para o Bakunin, é que o Kropotkin ele propõe uma revolução através da educação libertária e solidária, que se daria de uma maneira paulatina e não instituída com base num ato de força ou de violência. Então, eu seria, por exemplo, aí um kropotkiniano, se eu, né, brincando um pouco, né? Porque, uhum. de alguma forma, é o que daria base a essa posição anarcopacifista, né? Que eu acho que é justamente, talvez, o que mais pode aproximar da psicanálise. Não sei se você concordaria, Marcelo. Concordo sim, Daniel. E o Otto Gross, ele também teve como referência central no anarquismo o Kropotkin. Não sabia. Era a principal referência dele, especialmente os estudos sobre o princípio da ajuda mútua. Olha só. Esse é um princípio fundamental para o Kropotkin. Ele procura mostrar como esse princípio da ajuda mútua, inclusive, estaria presente na natureza, né, em algumas,
alguns animais, algumas espécies, e do quanto isso seria interessante de ser levado para as organizações humanas, e sendo esse o princípio fundamental. Então, é muito curioso, né? Porque isso é anti-violência, e não só isso, pelo contrário, né? É realmente criar uma forma de organização em que um não competiria com o outro. Um auxiliaria o outro a conseguir realizar o que é mais próprio, havendo um espaço ainda para a individualidade. E o Autograu se apoia bastante nisso, também acreditava numa revolução que seria paulatina, porque senão seria, mais uma vez, uma espécie de imposição, de autoritarismo. Então, ele falava, não se trata de convencer as massas, senão vai ser mais uma forma de sugestão. Se trataria por isso que ele falava que a revolução precisaria começar na subjetividade. Dentro, né, da pessoa, né? De dentro. Fazendo cada indivíduo se questionar, encontrar em si mesmo, né, ter a curiosidade de encontrar em si mesmo os efeitos, as consequências de se viver numa lógica patriarcal autoritária. Então, não se trata, nesse sentido, segundo Autogross, só de ensinar teoricamente. É aí que a psicanálise teria um papel fundamental na Revolução. Ele até dizia que a psicologia do inconsciente é a filosofia da Revolução. Então, que a experiência de análise do próprio inconsciente, inevitavelmente, traria à tona uma análise dessa relação com o poder, dessa relação com o patriarcado. E o sujeito percebendo os efeitos deletérios do patriarcado na sua própria vida, proporcionaria ou causaria o desejo de uma nova forma de laço, não pautada pelo gozo do poder. Achei fantástico, né? Lindíssimo, lindíssimo, né? Uma coisa muito inspiradora, né? Sim, E que sim. eu acho que daria para a gente importar um pouco disso para a formação do psicanalista e para as instituições de psicanálise, porque partindo da ideia de que é algo paulatino, que tem como base a solidariedade e que a gente poderia pensar num eco pulsional, de um movimento de insurgência pulsional viva, né, espontânea em cada um, a gente poderia pensar através de uma micro-revolução, né, onde justamente não precisa mudar o mundo todo, acabar com os governos, não é destruir instituição de psicanálise. O Marcelo até tinha feito uma piadinha, né, Marcelo? IPCI, né? Grupo dos Psicanalistas contra Instituições, né? Uma coisa assim. A instituição dos psicanalistas contra instituições. A instituição dos psicanalistas contra a instituição. Sim. Bom, a gente não é contra a instituição, pessoal, tá? É uma brincadeira, mas assim, no sentido de que nós estamos aqui pensando alto, fazendo provocações, né, sadias, pelo menos dentro da nossa perspectiva, não é impor nada a ninguém, mas da gente repensar o quanto a psicanálise é um sintoma patético do patriarcado e de como a neurose dos psicanalistas reproduz a história da civilização, que é a alienação do ser humano pelo ser humano, né? Então, na verdade, é isso que a gente está fazendo aqui, um exercício de pensamento, né? Então, no caso, eu falei do Infamiliares, que é esse grupo de pessoas que se uniram por solidariedade, por empatia em relação a projetos que foram abortados por órgãos que se veem no direito de julgar o trabalho dos outros, que é contraditório com a psicanálise, na minha opinião, porque se é associação livre e é desejo, você tem o direito de se expressar da maneira como você pode, da maneira como você quer, inclusive.
E o Paixanalyticum, onde eu, nos últimos vídeos, eu tenho pensado numa formação anárquica do psicanalista com transferência nômade, que é uma noção do Daniel Kupperman, que tem a ver com a circulação, com a livre leitura, onde ninguém diz o que você vai estudar, que tipo de trabalho clínico você deve ter para ser reconhecido. É quando você se permite ler vários autores, dialogar com eles e permitir que eles entrem dentro de você na condição de que eles deem eco à sua voz interior, ao seu discurso interior. Ou seja, não é mimetizando Lacan, Freud, Ferenc e Otto Gross, mas é permitir uma multiplicidade, um diálogo interno, né, para que a gente possa destituir o grande outro e se apropriar, né, produzindo um discurso próprio, né? Então é a questão da autoria, da radicalidade do sujeito até as últimas consequências, né? Então, eu acho que tem tudo a ver com emancipação, destituição do grande outro, o analista se autorizar de si mesmo, e esse anarquismo no sentido não dogmático, mas como uma solidariedade de autogestão, onde as transferências circulam, né, sem aquele sacrifício, né, sem aquela verificação, aquele juízo sobre o outro, né? Sim, sim. Não, bem interessante isso, Daniel. Eu diria que é muito rico para a formação do psicanalista justamente viver nessa tensão entre a formação mais institucional, mais tradicional, mais conservadora nesse sentido, e a formação mais libertária, não dogmática. Então, é importante mesmo enfatizar que a gente não é contra as instituições. Eu sou contra, mesmo em relação às instituições mais conservadoras. Eu mesmo fiz formação, uma instituição que eu diria que é bastante conservadora, e que é curioso, né? Tem uma certa contradição, porque o discurso, ou pelo menos os enunciados, eles são libertários. Então, uma instituição lacaniana, bom, Lacan foi muito subversivo dentro da própria psicanálise, É. mas ao reproduzir, né, os mesmos princípios lá da escola que o Lacan fundou na formação hoje do psicanalista, se cria mesmo uma espécie de seita, né, onde só se estuda Lacan, só se estuda outros autores a partir do Lacan, da leitura do Lacan. Então, isso, ao mesmo tempo que é o grande problema, tem também alguns benefícios. Eu fiz uma formação assim, posso dizer que fui também um papagaio lacaniano, de ali ficar tentando reproduzir o pensamento, a forma de transmissão do Lacan. E para mim foi interessante, Daniel, porque assim, eu diria que para a gente entender bem, né, o pensamento de um autor, de certo modo a gente precisa se alienar no pensamento dele. Pois é. Mas mas o problema é ficar só na alienação. Tem É que ter uma preciso ter um separação. mecanismo para a gente poder se emancipar, para a gente poder separar. Que era o que ele Então, nesse queria, né? sentido, Que era o que ele queria, sim, né? Se vocês quiserem ser lacanianos, é problema de vocês, né? Se autorizem de si mesmos, agiste em sim. conformidade com o teu desejo, né? Tinha uma Sim. série de máximas dele que incentivavam. E, no entanto, as pessoas vão lá e conseguem transformar uma subversão numa ordem, né? Num dogma. É impressionante a capacidade que o ser humano tem de não ser subversivo, né? Também. Uhum, uhum. E de restituir esse tipo de relação com o poder. É, pois é. Pois é. Então, então, essas discussões são muito importantes, né? Justamente por isso, para a formação do psicanalista, né? Para Sim. a gente se desalienar disso. Mas é que tá. Eu acho que não há um problema exatamente em existir essas instituições mais conservadoras. Eu acho que o problema maior
quando as pessoas ficam presas, permanecem muito nessa forma de transmissão. Aí que eu acho que vale questionar por quê, né? Por que as pessoas se mantêm numa formação muito dogmática, que cai mesmo numa espécie de religião, né? E não é um problema só no Brasil, né? É importante ressaltar isso. Não, exato, é universal. É universal. Bom, o período que eu passei fora do Brasil, também circulando com instituições lacanianas, também era a mesma coisa. Não, Lacan, parágrafo 3, versículo 2, disse tal coisa. Não, mas no parágrafo 7, versículo 5, ele disse outra coisa. É, é. É como se estivesse lendo a Bíblia, né? E justamente eu estava até vendo um vídeo do Geraldino lá de Campinas esses dias com o Christian, né? Eles estavam conversando e aí o Geraldino falou, olha, lá no seminário 23, o sintoma, né? Que ele falava do sintoma do James Joyce, ele fez mais de 100 nós e ele ainda foi perguntar para o matemático, e o matemático falou que estava sempre tudo errado ali. Então, assim, se ele fez mais de 100 nós, é porque ele tava fazendo uma brincadeira, era um exercício de tentar formalizar alguma coisa para ele e para um coletivo de pessoas. Mas, de repente, aí o cara morre e as pessoas tomam isso como sendo já um saber fantástico e fechado que vai transformar o ser humano. E não é, podemos passar muito bem sem topologia também, pessoal. Dá para viver sem isso, né? Assim, então, pelo menos na minha opinião, eu respeito quem acha que é uma coisa crucial, assim, né? Tudo mais. Tem um grande amigo meu, Luiz Carlos Petri, que é quem edita os vídeos, inclusive quem me ajuda aí no canal Paixão Analítico. Ele é topólogo, é um lacaniano e topólogo, especialista, dá curso de topologia. Mas assim, eu respeito a posição, né? Mas, né? Agora a pessoa fica sacralizando aquilo, né? O problema não é a topologia, é quando a gente sacraliza Exato, qualquer coisa. É a sacralização, na minha opinião, né? exato, exato. E nisso, né, que Lacan estava refletindo abertamente, estava ali e se colocando na posição marginalizante mesmo, né? Associando e onde que a gente pode chegar com isso? Era um exercício de Mas pensamento, né, que ele fazia, o né? exercício. Uhum. Mas a tendência de hoje em dia é pegar cada afirmação dele, olha, aqui ele quis dizer tal coisa, porque se a gente junta o que ele falou lá no seminário 20, não, como se tivesse ali realmente algo já instituído, né? Sim, é como se fosse a palavra de Deus, assim, né? Porque se você perguntar para um rabino, ele vai dizer que cada letra da Torá ela tem uma estrutura matemática, ela precisa ser replicada sem nenhum erro. Por quê? Porque se você reescrever a Torá com um erro sequer, como a Torá ela traduz a estrutura do cosmos, o cosmos entraria em colapso, porque a Torá teria um erro na sua produção literária, né? Então, assim, claro, eu estou caricaturando um pouco, mas é quase como isso, assim, né? Quer dizer, o cara fala uma coisa num momento, 5 anos depois ele diz uma outra coisa e as pessoas ficam quebrando a cabeça para entender esse paradoxo. Por que que é paradoxal? Porque é um ser humano e ele pode entrar em contradição, porque não é certo aquilo para ele. E ele pode mudar também, né? E a clínica do real que se sobrepõe à do simbólico, não, tudo isso é Lacan, é o Lacan do caso da tese de doutorado, é Lacan também, que é o mesmo Lacan dos últimos seminários, mas é diferente. Então, digamos assim, a gente precisa ter um espírito humano, né, de poder entender o percurso dessas pessoas, para a gente ver o que disso nos serve para que a gente tenha a capacidade de se autorizar a dizer algo por nós mesmos. Inclusive, o meu avô, ele faleceu essa semana, domingo, né? Puxa, E
Eu fui lá na biblioteca dele no quarto, que era onde tinha os livros de literatura que ele guardava, e eu fui fazer uma sessão de análise com o meu analista dentro do quarto dele, por telefone, olhando para a biblioteca. E aí eu encontrei três livros muito importantes. Um eu já conhecia, que era o livro de cabeceira dele, chamado Tendo Mente Própria, que é um livro de um kleiniano chamado Robert Kaper, que é justamente isso. O meu analista, que é lacaniano, ele falou: Daniel, são formas diferentes dos analistas falarem do mesmo fenômeno. Emancipação do grande outro é ter uma mente própria. São formas diferentes, né? Ou seja, eu não preciso brigar com meu avô, matar ele porque ele não fala em destituição do grande outro, ele fala tendo mente própria. É o jeito que ele se expressa. É tão humano quanto o meu jeito de me expressar. E os outros dois livros é que todo mundo fala que a IPA é elitista, e é mesmo, concordo. Tanto é que eu não fiz minha formação lá. Ele até me ofereceu para me pagar uma formação, mas eu não fiz, né? Então aí eu encontrei um outro livro lá na prateleira dele. Nem só de caviar vive o homem. Para quem fala que é elitista, né? Sim. E mais um que eu adoro, humor e psicanálise, justamente para pensar a coisa com leveza, que é o primeiro livro do Milan Kundera, intitulado A Brincadeira, né? Foi o primeiro livro que ele escreveu com 38 anos, o primeiro romance do Milan Kundera. Então é isso, pessoal. Quer dizer, é muito fácil a gente estigmatizar as pessoas com base nas instituições que elas pertencem, na teoria que, digamos, elas se fundamentam, mas a partir do momento em que a gente escuta cada um, quando cada um tem algo a dizer, a gente vai ver que existe uma pessoa ali, ou que existe um sujeito, como vocês preferirem, né? Um sujeito que fala, né? E a minha forma de falar não é a mesma do Marcelo, embora nós tenhamos alinhamentos aqui, né, pelo que está aparecendo, né? Que podem, né, de alguma maneira solidária, a gente pode se enriquecer e transmitir algo dessa conversa para todos, mas que não é uma instituição de uma verdade. É justamente permitir que cada um tenha o direito de trazer à tona algo de si, né? Então, esse é o princípio da solidariedade anárquica, que é uma autogestão com base numa responsabilidade e num gesto de amor, né? De fraternidade, vamos dizer assim. Eu sei que pode se parecer uma coisa meio bobinha, mas, ao mesmo tempo, no fundo, é uma busca humana milenar, né? Que é a gente poder transcender o poder, a violência, né? Através dos séculos, a história da humanidade foram constantes golpes, né? Em relação à tentativa de sempre manter, né, a hierarquia e o status quo, né? Uhum. Tem uma frase do Bakunin que eu acho que também pode ser bem interessante para as nossas reflexões, né? Para pensar a relação com a autoridade. Uhum. Ele diz mais ou menos assim: eu confio na autoridade do sapateiro. Para enfatizar que no anarquismo não se trata de destituir toda e qualquer autoridade. Uhum. É um tipo de autoridade específica. Uhum. Interessante. Aí que eu acho que pode ser rico a gente pensar numa distinção entre o que seria uma autoridade simbólica e uma autoridade despótica. E eu penso que a autoridade simbólica seria aquela autoridade assim que se dá pela transferência de um saber, mas é uma autoridade que teria a função justamente de possibilitar ao sujeito a sua emancipação no campo do outro, no grande outro. Nesse sentido, o Freud, o Lacan, como outros diversos pensadores, foram autoridades simbólicas no sentido de criarem um campo de linguagem que possibilitam mais possibilidades de subjetivação.
Então, a autoridade simbólica, ela teria essa função de possibilitar uma emancipação por meio dessa ampliação das possibilidades de subjetivação e de expressão, que acho que tem tudo a ver com o que você estava colocando, né, Daniel? Mas, por outro lado, teria essa autoridade despótica que estaria muito mais atrelada a uma espécie de autoridade imaginária, que seria uma tentativa de encarnar esse poder da linguagem numa figura, numa persona. E nisso, tanto Freud, quanto Lacan, quanto qualquer outro, também, contraditoriamente, caíram nesse lugar, ou foram colocados nesse lugar, né? Ou se colocaram ou foram colocados, que é um tipo de autoridade que funciona muito mais pelo domínio, por meio da força ou do medo. Então, por exemplo, Freud, quando topou montar o Comitê Secreto. Aliás, o livro, o Comitê Secreto, eu acho fantástico, super importante. Que conta bem essa história do quanto o Freud ele se colocava ali nessa posição de pai mesmo, seus filhos, seus discípulos. Então ele tendo esse poder e aqueles que não respeitassem, não seguissem o pensamento dele, estariam fora. Aí ele caiu nesse lugar de autoridade despótica. É que é você reduzir uma ciência a uma personalidade, né? E aí não é mais ciência, aí vira uma religião, né? Então, Isso. quem diz que a psicanálise não é ciência, tem uma certa razão mesmo, porque ela tem um fundamento religioso mesmo, né? Em grande parte. Não só, felizmente, não só, né? Mas é um sintoma importante. A história do movimento psicanalítico é uma constante destituição e reafirmação de figuras paternas, de autoridades, né? Onde se dizia o que pode, se instituir o que pode e o que não pode ser feito, o que pode e o que não pode ser dito, né? E até hoje Isso. nós temos esses resíduos, mesmo em instituições lacanianas que, em tese, seriam subversivas, e elas têm, de fato, um poder subversivo, não é que elas não têm, mas, ao mesmo tempo, elas restituem uma forma de censura, né, de submissão, por conta, acho que disso que você falou, né, Marcelo, que é a necessidade que a gente tem de ser amado, e é uma maneira infantil de amor, no sentido assim, eu abaixo a minha cabeça para você, pai, mas você me dá um lugar no seu coração, você me reconhece como seu filho, tá bom? Então, tem uma série de elementos políticos e econômicos também, que é do quanto a gente, de alguma maneira, se submete a uma servidão voluntária para ter uma garantia. Só que é como se fosse um efeito Fausto, né? Eu vendo minha alma para o diabo para eu ter tudo. Só que eu tenho tudo? Não. No fundo, eu não tenho nada. Por quê? Porque eu vendi minha alma. Então, do que adianta eu ter um império ou todas as mulheres do mundo, né? Com exceção da minha avó e da minha mãe, se se eu não tenho, se eu estou expropriado de mim mesmo, né? Uhum. E me parece que a psicanálise reproduz isso, né? Sim. E, ao mesmo tempo, deixa referências muito interessantes, né, para a gente pensar justamente uma subversão dessa estrutura de poder. Eu gosto muito, por exemplo, também da teoria dos discursos do Lacan, que ele falava, né, que o que seria saudável era justamente a circulação, né, os giros discursivos. Então, mesmo quando ele propõe o discurso analítico, não no sentido do analista permanecer radicalmente o tempo todo na posição de objeto A. Sim.
Se fica nesse lugar, fica engessado, não há giro. O que acaba sendo rico são giros discursivos, e nesses giros algo vai se decantando. Isso. Boa. É aí que pode haver algum tipo de subversão, a partir de uma série de giros. Por isso que eu acho também interessante, né, pensar a formação psicanalista para além das instituições. Exato. Um ponto que levanta bastante, Daniel, a importância das artes na formação do psicanalista. Isso. As artes. Porque também a arte provoca a psicanálise. A arte é subversiva por excelência, né? Sim, sim. E mesmo, até mesmo o discurso universitário, que sim, provoca os males que você já citou, mas também vejo, até pelo fato de muitas instituições psicanalíticas se tornarem dogmáticas e religiosas, na universidade, ao menos, a psicanálise é confrontada com outros campos do saber. Ela é Sim. questionada por outros campos do saber. Então, ela também é meio que forçada a se autocriticar por meio desses questionamentos. Só que o formato, de fato, tende a ser por meio de um saber burocrático. Exato. Exatamente. Eu acho assim, aqui a gente não está cerceando nenhuma forma de aprendizado, de circulação do saber psicanalítico. A gente não está satanizando o discurso do mestre, discurso universitário, discurso histérico, né? Como o Marcelo falou, em prol apenas do discurso analítico, né? É complexo tudo isso, e de fato eu acho que é importante a psicanálise estar nas universidades, sim, porque ela acaba conseguindo o diálogo, ela acaba conseguindo uma certa escuta, né, por aí, para ela não se transformar numa bolha justamente das igrejinhas, das seitas, né? Então é importante que ela esteja lá, mas ao mesmo tempo, uma boa pesquisa de psicanálise não é a psicanálise, ela é uma faceta da psicanálise. E o que a minha preocupação é que, como as instituições estão muito pulverizadas e cada bolha não se comunica com a outra bolha, porque são bolhas, senão elas acham que vão estourar quando elas entram em contato, então elas precisam manter o efeito de distância. E a gente vive numa sociedade fálica que as pessoas precisam de reconhecimento e por isso elas precisam ter prêmios e títulos, né? Então elas migram para as universidades, que é uma espécie de terreno comum. Não importa se o cara é da sociedade, se ele é do fórum, se ele é da APOA, se ele é do SEDES, ele é doutor, ele é pós-doutor. É isso que vai dar a insígnia, esse é o passaporte fálico para o reconhecimento da palavra dele no mundo, né? E o problema é que isso também produz, é bom que ele esteja lá e produza lá, por conta do reconhecimento, a universidade ela tem uma faceta democrática, porém também é paradoxal, porque é como o Marcelo disse, ela institui uma burocracia do bem dizer, do que eu vou dizer, e ela hierarquiza também através dos prêmios e títulos alguém que tem mais poder de fala, alguém que tem menos poder de fala, e aí sim tem um passo para essa autoridade simbólica, né, que você comenta, Marcelo, se transformar numa autoridade imaginária, porque às vezes o limite entre isso é muito tênue, né? Exato, exato. Por isso que refletir sobre isso é fundamental, né, na nossa formação, porque a tendência, até pelo nosso funcionamento social, é acabar dando mais peso, mais valor para o falo imaginário do que para o falo simbólico. Exato, exatamente. Pensando no falo simbólico justamente no que insere a gente no campo da linguagem. E é um falo que é castrador ao mesmo tempo, né? Porque quando a gente entra no campo da linguagem, as possibilidades de subjetivação são infinitas. Exatamente. E nas artes, Mas aí a gente
a gente reduz isso a títulos, a insígnias, a signos de poder, que aí engessa, né? Engessa a formação, engessa as possibilidades de subjetivação. E quando eu me formei em psicologia em 2008, eu já emendei no mestrado com base nessa tentativa, assim, bom, eu preciso ter prêmios e títulos, vou escolher um tema, obesidade, que ninguém fala, quase, tem pouco material, eu também sempre fui meio gordinho, então, de alguma maneira, era uma forma de responder a mim mesmo, né? E aí eu terminei a duras penas o mestrado com dificuldade, porque também tem aquela coisa, você não pode usar o autor que você quer, para você bancar, você cria um problema com o orientador, tem um conflito, porque ele não compartilha daquele pensamento, ou daquela tendência, mesmo que seja lacaniana, né, psicanálise. Então, eu tive que peitar, porque quase não tinha literatura para usar. Se eu ainda fosse me fiar nas preferências do meu orientador, eu não ia quase ter o que escrever, né? Não ia ter o que ler. Então, eu tive que ter coragem. Acho que a gente está falando hoje, sobretudo, de coragem. Aí, quando eu terminei o meu mestrado, aí eu falei, não, chega, eu não vou emendar em doutorado, por quê? Porque eu preciso ter experiência clínica. Eu quero trabalhar, eu quero ajudar as pessoas, eu quero ter um tema que venha de dentro de mim, mas que tenha a ver não só com as coisas que eu li, senão com a minha experiência, né? Então, por isso que até Uhum. hoje eu não fiz um doutorado. Respeito quem fez, obviamente, mas dentro do meu percurso, ia ser uma forçação de barra para mim fazer, né? Então, justamente eu criei o Paixão Analítico, o Infamiliares, junto com o Fábio Dalmolin, o Bertolozzi, a Fabiana Louro, né? O Adilson, para a gente poder circular a palavra de uma maneira mais democrática, né? Tá a fim de gravar um vídeo? Chama o Marcelo, chama o Gustavo, topou, beleza, compartilha, tá lá o vídeo, não precisa pagar nada. Se gostou, deu like, se não gostou, não deu like. Mas está lá registrado, é patrimônio aí da humanidade, quem quiser que faça a leitura e o uso que assim quiser, né? Então, esse é o espírito. Acho que a internet ela facilita muito uma democratização também do discurso, né, Marcelo? Sim, sim. Possibilita nessa outras formas de organização, de transmissão, ao mesmo tempo que pode cair na contradição, né, de também centralizar se cai muito nessa lógica, né, da busca, não é o título, mas, por exemplo, a busca das visualizações, tornar isso uma espécie de negócio. Isso. Ah, sim, sim, com certeza. Pode cair nisso também, né? Mas é justamente disso que a gente está falando, né, Daniel, do quanto a gente precisa ficar atento às contradições e o quanto as contradições, elas, se a gente ficar atento às contradições, elas são muito ricas, as nossas formações. Agora, se a gente nega as contradições, a gente tende a cair mesmo ou no ensino dogmático religioso, ou nessa lógica neoliberal de produção. Então, é isso, né? Que bom ter esse espaço, a internet possibilita mesmo disponibilizar essas reflexões. Estão aí, como você colocou, estão acessíveis para quem quiser. E olha só, Marcelo, aí a gente pode ver se poderia rolar algo assim ou não, mas conforme você ia falando do Otto Gross, que você falou da história de vida dele, da biografia dele, que daria um livro, um filme, me ocorreu da gente, de repente, escrever uma peça de teatro sobre a vida do Otto Gross, ou pelo menos sobre esse momento crucial dele na psicanálise, que eu tenho, inclusive, um amigo meu, Arthur Blade, que é artista plástico, diretor de teatro e psicanalista. Eu gravei um vídeo ontem sobre uma peça que ele escreveu e pintou as telas o oráculo sobre o enigma do feminino. Então, a gente pode Tá. até pensar em algo assim, porque também o nosso discurso aqui é uma forma
de expressão da linguagem específica, que também tem Isso, seus limites. Agora, quando a gente exato. explora a piada, quando a gente explora o teatro, a música, a dança, a poesia, cada um é tocado pulsionalmente de uma outra forma. Por isso é importante a psicanálise ter na formação do analista as veias artísticas, por quê? Porque o inconsciente é a pulsão. Se a gente ficar só no plano das ideias, você não transforma uma vida, né? Para transformar uma vida, aquilo precisa ter engajamento, precisa ter uma força que parte de dentro da pessoa, né? Então tá aí, eu já te faço um convite da gente poder Legal, estar legal. numa peça sobre o Otto Gross, né, de alguma maneira, ou que possa configurar outros elementos, quem sabe outros personagens, e criar uma ficção, talvez, que traga elementos históricos, mas que de alguma maneira contribua, né? Estou pensando alto aqui, né, para uma Eu reflexão acho, profunda. acho ótimo, ideia ótima, e acho muito rica, não só para psicanálise, mas de modo geral, a gente está num momento também de muita, acho que de maior abertura para refletir sobre os problemas do patriarcado. E o Otto Gross fala disso, ele não só fala disso, teoricamente, como ele viveu isso. O pai dele era um dos principais patriarcas da Europa, defensor do eugenismo. Pois é. Então a história dele nossa, é fantástica. Acho que muita gente iria se interessar e iria sair causada mesmo pelas reflexões que traz em torno do patriarcado. E lembrando que o Otto Gross ele tinha uma inserção muito grande nas artes, né? Ele estava o tempo todo entre artistas. Então ele era causado pelos artistas e também contribuía para os artistas. Inclusive, pouco se sabe, mas ele teve, de certo modo, presente, foi uma inspiração no movimento antropofágico aqui do Brasil. Olha, puxa, da Sim, Tarsila. sim, sim. Olha, Então, um dos autores aí do movimento aqui no Brasil conhecia o Otto Gross. Na verdade, conhecia um amigo do Otto Gross. sei, que interessante. Então, só para dar mais um elemento aí do quanto a história dele é interessante, né? Olha, é impressionante você ver como as coisas elas se repetem de uma maneira neurótica, mas também elas podem se reproduzir de uma forma libertária, né? Você sabe que o meu avô, ele inclusive, ele era mais conhecido como colecionador de arte do que como psicanalista. E ele foi o grande, digamos, incentivador da obra do Ismael Neri, que era um modernista brasileiro, foi o primeiro surrealista brasileiro, inclusive, e nós acabamos de emprestar dois quadros para a exposição de arte moderna de 22 que estão no Museu de Arte Moderna, lá no Ibirapuera, do Ismael Neri. Então, meu avô morreu essa semana, de alguma maneira acaba sendo um tributo hoje que nós estamos também fazendo a ele. E eu tive a oportunidade de escolher o que vai ser escrito na lápide dele, que é a frase é a seguinte: eu que criei essa frase com base na vida dele, né? O que nos une é essencialmente a arte e o amor. Que Esse vai legal. ser, essa vai ser a mensagem. Então, fica Linda essa mensagem. mensagem para nós também. Ótimo. Bacana, Daniel. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado, Marcelo. Acho que fechamos aí bem, né, a conversa, tá num tempo bom. Embora a gente poderia ficar falando muito mais, é um tema parece que inesgotável, né? Uhum, uhum, sim. E é isso aí. Em breve mandaremos notícias. Eu acho que vai rolar alguma coisa, hein, pessoal? Legal. Desdobramento. Obrigado de novo, viu, Daniel? Muito gostoso o nosso bate-papo aí. E
estamos aí para outros projetos. Com certeza, eu que agradeço e a gente vai se falando. Marcelo, obrigado pela presença. Valeu, Daniel. Valeu, um abraço, até a próxima. Pessoal, tudo de bom. Abraço, até. Abraço.